Tela preta com título em vermelho. Divergências. Pernas de pessoas caminhando em uma calçada. Conde da Boa Vista, Recife, Pernambuco. No Brasil, muitas são as compreensões de território. Compreensões estas que não estão paradas, mas em pleno movimento. As ideias de território são frutos de violências e interesses de cada grupo social ou indivíduo. Essas compreensões estão em confronto cotidiano, seja no mundo das ideias, da violência física ou psicológica. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, são atualmente 1.296 terras indígenas do Brasil, sendo 401 demarcadas. Jovem indígena caminha pela rua. Somos poder, não deixe ninguém te Mulher indígena ofender. caminha dentro de uma viela. Vamos nos levantar. Jovem indígena caminha por uma rua. Mulher indígena abre uma porta. Homens e mulheres indígenas abrem várias portas. Somos poder. Um jovem indígena caminha por uma estrada de terra. Nós somos as originárias. Tá na hora de nos respeitar. Nossa terra nós vamos retomar. E de Uruá nenhum vai nos calar. Nem adianta tentar nos derrubar. Acampamento Terra Livre, Brasília, 2017. Vários indígenas se manifestam em uma avenida. Eles carregam caixões pretos. Indígenas correndo sobre um gramado segurando os caixões. Os indígenas colocam os caixões pretos dentro de um lago artificial diante do Congresso Nacional. Os caixões boiam. Eu tava na aldeia, mandaram me chamar. Eu tava na aldeia, mandaram me chamar. O caboquinho da aldeia, eia. O caboquinho da aldeia, eia. Sou eu, Carapotó, indígena da etnia Carapotó, povo que atualmente está localizado no Agreste Alagoano, no município de São Sebastião. Vivo aqui em Recife, assim como tantos outros parentes que vivem no contexto urbano. É engraçado que antes de morar na cidade, eu tinha uma visão que não existia indígenas na cidade. E isso foi uma surpresa, chegar aqui, a priori me deparei com esse lugar de ausência, né, tanto na universidade, porque vim, né, para fazer, cursar artes visuais na UFPE. Chegando, não sabia que existia, né, indígena aqui no contexto urbano, e foi uma surpresa, né, ao longo da minha trajetória, da minha caminhada, encontrar com muitos parentes e me fortalecer aqui dentro do contexto urbano. A gente que é indígena em qualquer lugar que a gente se encontre, que a gente vá. Eu acho que nosso território é cada centímetro desse país. E mesmo tendo esse lugar, essa pertença com as nossas comunidades, com que a gente nasça, eu acho que a gente carrega, né, de alguma forma, ela por onde que a gente vá. E estar aqui desde 2015 foi reafirmar isso, né? Onde é que estejamos, onde quer que a gente vá, a gente leva com a gente nossos valores, nossa tradição, nossa cultura.
e nos mantemos aí existindo e resistindo em qualquer contexto. Meu nome é João Vitor, eu sou aqui do interior de Pernambuco, no município de Surubim, e eu tenho uma história bastante peculiar, né? Porque minha família, ela foi dividida, né? Uma parte ficou aqui em Surubim, no estado de Pernambuco, né, com a minha mãe, onde eu nasci e me criei, e a outra parte, que é a família paterna, ficou lá no Piauí, né? E eu não tinha conhecimento dessa minha família até que em 2018 eu encontro ela, né, tenho contato com os meus parentes via internet e descubro essa minha família que eu nunca tinha tido contato, e nas conversas, né, conversando com a minha avó, Dona Ana, ela me conta que essa família da gente, do Piauí, ela veio de Sergipe, que ela era indígena, e eu fui atrás, né, para tentar procurar e descobri que essa minha família vem do povo Chocó, né. E a minha identidade indígena, ela passa muito por isso, sabe, como essas plantas aqui que estão lutando contra o concreto, contra o tijolo, sabe? Contra a expansão e tá vivendo, sabe? Meu nome é Iraci, eu pertenço à aldeia a etnia Chucuru de Ururubá. Eu faço meus artesanatos para poder ter uma fonte de renda, certo? Mas é dificultoso, certo? Porque a gente precisa, né, de ajuda, nosso governo também para nos ajudar, tudinho. E é difícil mesmo para o índio na faculdade, entendeu? O índio para trabalhar. A discriminação com o nosso povo ainda continua muito grande, né? Então a gente tem que se ajudar um ao outro. É por isso que eu estou feliz em dizer que eu sou uma guerreira. E estou aqui pronta para ajudar muita gente que estiver precisando, certo? Dizer ao mundo que nós existimos, que nós somos donos da nossa terra, né? Que a terra é nossa, é nossa, é nossa, é nossa, é nossa, né? E o homem sempre está destruindo a natureza, certo? E nós querendo cultivar, querendo plantar, colher daquilo que a gente trabalha, né? Tudinho, um sol quente, certo? Trazer o alimento para os nossos filhos, os nossos pais, né? Os nossos os avós, os velhos ficam na aldeia, né? E nós saímos para o quê? Para o colégio, para a faculdade, ou para fazer um documentário, ou para dançar uma dança, né? Para ver o que é que a gente pode fazer pelos nossos parentes que nós deixamos na aldeia. Meu nome é Rubenita. Saí da minha comunidade, da minha aldeia, muito pequena. Aliás, para trabalhar. Viajei muito para São Paulo também, trabalhei, casei, estudei. E agora estou aqui na cidade de Jaboatão. Aliás, sou nativa daqui dessa cidade, que a gente teve que sair daqui fugido. E formamos uma aldeia em Pernambuco, entre Escada, Barreiros e Jacuípe. E qual essa aldeia, no século XVI, ela tinha o nome Urucu. E passou a ser chamada no século XIX Vassucocal, por causa do Rio Grande, da extensão do Rio Grande Camaragibe e o coqueiral que nós encontrávamos naquela aldeia. Carros parados em um semáforo. Derby, Recife. Homem segura faixa falando Jesus está voltando. Jesus está voltando! Entre o som dos carros e buzinas, existem outras possibilidades de pensar, sentir e ser. Todas possibilidades ocupando o mesmo território, a cidade. Local de disputa, violência, alegrias, sentidos,
significados. A cidade parece estar indiferente à parte de seus habitantes. A população indígena, sem dúvidas, é a parte deste grande grupo, deixado de lado na corrida que chamamos de progresso. É como se estivéssemos correndo cada vez mais para vivermos cada vez menos. Nas palavras de Ailton Krenak, no texto Não se come dinheiro, somos a praga do planeta. Uma espécie de ameba gigante. Ao longo da história, os humanos, aliás, esse clube exclusivo de humanidade, que está a Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos protocolos das instituições, foram devastando tudo ao seu redor. É como se estivessem elegido uma casta à humanidade. E todos que estão fora dela são subhumanidade. Não só os caiçaras, quilombolas e povos indígenas, mas toda a vida que deliberadamente largamos à margem do caminho. Aqui em Recife eu estudo, trabalho, ultimamente estou trabalhando com produção, com gestão cultural. Ziel Carapotó. Minha vida é academia, a universidade, eu resido, né, sou residente da universidade, moro na casa masculina e faço estágio no centro. Então meu cotidiano é daqui da universidade, do campus, para o estágio que fica no centro, e é isso. E além disso eu produzo, né? Produzo com os demais parentes, encontro com, né, os parentes para a gente cantar, para a gente manter a nossa tradição, as nossas culturas. Território é corpo. Se é corpo, ele está conosco onde quer que estejamos. Território, como a Ailton Krenak fala, é tudo, né? A gente é alienado de separar ser humano, né? Natureza, terra, tudo está junto, né? É unidade. E é por isso que nós, povos originários, né, levamos, né, esse entendimento de territorialidade de uma forma bem ampla, mais comunidade, né? E dentro dessa perspectiva, as aldeias, né, e qualquer contexto que estejamos, né, tudo é corpo e a gente está inserido, a gente é corpo, né? Não existe separação entre nós, eu, vocês e terra. Nós somos terra. Mas a gente, no contexto urbano, a gente não deixa de ser o nosso índio. Iraci Chucuru de Entendeu? Ororubá. A gente fica forte um com o outro. A gente se encontra, dançamos nosso toré, né? Falamos a nossa língua, fumamos a nossa xanduca, né? Entendeu? E isso para nos fortificar, nos ajudar. A gente precisa da espiritualidade, né? E com a espiritualidade é que a gente consegue as coisas. Não importa a religião de ninguém, o que importa é Deus nas nossas vidas, né? É o que a gente deve buscar todo dia, pedir força ao nosso Pai Tupã, né? Que nos ajude a essa caminhada que é muito difícil. Território é aquilo que a gente constrói, que a gente criou, certo? Eu digo território. Se eu chego aqui como indígena, não tem nenhum indígena, eu marquei meu território. O território é meu. Se chegar outro indígena, ele vai ter que vir a mim, porque o território é meu. Território indígena é aquilo que ele lutou para ter, feito Chicão. Lutou pela terra. E ele conseguiu, né? Entendeu? Hoje a gente tem posse de terra. Por quê? Porque ele foi à luta, né? E até a morte. Ele lutou morrendo, né? Entendeu? Então, para o índio, a posse de terra é lutar. Lutar por ela. Entendeu? Pelo que já é nosso. Mas a gente tem que lutar ainda por isso. Quando eu tô na rua com a minha indumentária, João Vitor Chocó. eu quero que as pessoas entendam que isso não é macaquice, nenhuma coisa, sei lá, para se amostrar, ou sei lá, uma fantasia. Acho que muita gente pensa que é isso.
Eu quero que as pessoas entendam que isso é uma forma da gente se lembrar, quando a gente está usando as indumentárias da gente, que a gente é natureza. E não tem essa coisa de humanidade separada de natureza, não. Quando os homens, né, quiseram fazer a falcatrua deles para vender várias ideias falsas, uma das principais ideias que ia garantir que eles ganhassem dinheiro, né, e que eles conseguissem estuprar a terra mesmo e passar o trator por cima, é essa ideia de que tem uma coisa separada mesmo. E a gente sente isso. A gente não tem mais como esconder, não. Eu não gosto do termo em contexto urbano, porque a gente está num lugar e que sempre foi nosso, que é sempre da gente, né? Então, essa coisa de contexto urbano, na verdade, é indígena num espaço que foi invadido por outra espécie, né? Por uma espécie invasora do europeu. O território para nós, povos indígenas, é muito importante, porque sem um território a gente não podemos ter as nossas matas, nós não podemos ter nossas lavouras, nossas casas, nossos filhos viver bem. Então o território ele é rico e ele é muito importante para os povos indígenas. Rubenita Vassu Eu nunca vi Cocal. um índio na minha frente. Quer dizer que a escola passa. A história diz o seguinte, que o índio ele só é índio se ele estiver pintado, se ele estiver usando um cocá, se ele estiver usando um brinco. Mentira! O índio ele é índio sem cocá, o índio ele é índio sem isso. O índio ele é sangue. O sangue corre na veia. Os senhores não poderão ficar. Ailton Krenak, Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, 1987. Os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância. Enquanto ele fala, ele pinta o rosto de preto. Pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver. Tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Parágrafo 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as que por ele habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Parágrafo 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Eu consigo enxergar que João Vitor Chocó. novas sementes vão brotar, né? Nas favelas, na zona rural, sabe? Muitas identidades vão voltar à tona. Esse processo de retomada, ele só começou. Ziel Carapotó. Eu acho ultimamente que o meu sonho é simplesmente viver. E ver os meus, os nossos, os de mim, vivendo também. Seja na aldeia, seja no contexto urbano,
seja na mata, seja no interior, é que possamos viver, é que possamos manter nossos saberes, né? Nossa tradição, nossos valores, nossas cosmovisões. E é isso que me fortalece. Você é índia? Eu digo, sou. Mas Iraci Chucuru de Ororubá. você aqui na cidade? Eu disse sim, por que não? Quer dizer que eu não posso andar na cidade? Não, não é isso. É porque os costumes é diferente e tal. O índio tem que andar todo descabelado, o índio tem que andar todo desarrumado, tem que andar com a árvore atrás para dizer que ele é índio. Não. O índio, ele é um ser humano igual a qualquer um, certo? Mas Deus deu aquela ciência a ele, né? Ele veio do ventre da mãe dele, né? Com aquela ciência, para que ele pudesse dizer ao mundo todo. Não foi Cabral que descobriu, foi o índio que descobriu, né? Entendeu? Então, eu posso andar, eu posso falar. Mas você sabe que é difícil, né? Para o povo ouvir tudo. Eu digo, mas o povo tem que me ouvir. Queira que não, o povo tem que me ouvir. E tem que me respeitar, que eu sou uma guerreira. Eu respeito o branco e quero ser respeitada também. Que nós temos que ser mais respeitados. Rubenita Vassu Porque Cocal. principalmente no Supremo Tribunal Federal, que quer tirar o nosso direito botando marco temporal. Ô Parlamento, vocês observem bem o que vocês vão assinar, porque quem é os verdadeiros donos do Brasil somos nós, não é vocês. Vocês são invasores. Vocês entrou aqui e invadiu nossa casa. Então, olhe bem o que vocês vão fazer, porque vocês vão arrumar guerra. Vocês vão arrumar guerra no Brasil. Então, é melhor vocês pensar no que vai fazer, porque vocês estão tirando o direito da gente. Já basta o direito que é tirado todos os dias. Do homem pobre, do homem negro, da mulher da periferia, da mulher dos bairros, favelas. Já basta esse direito que vocês não dão a esse povo. Indígenas fogem de uma nuvem de gás lacrimogêneo. Ao fundo, a tropa de choque se movimenta atrás de escudos. Acampamento Terra Livre, Brasília, 2017. Em nome de uma ecologia falida, que compreende os humanos como centro e donos de todo o resto não humano. Em nome da humanidade, como nos lembra Krenak, em ideias para adiar o fim do mundo, consumimos numa lógica de infinitude. É como se aqueles irmãos, como tratava Francisco de Assis, e tantas realidades nativas americanas, fossem recursos. Chamar a fauna e flora, os rios e as rochas de irmãos é, na experiência civilizatória, um ato de gente inferior e bárbara. A experiência civilizatória não é um projeto de paz, é projeto de guerra, que mina o sonho humano, mina as relações de diálogo, colocando vivências num grande liquidificador e formando uma pasta única. Foi pro hospital, ele não sabe como é que é a situação aqui. Fala de Sônia Guajajara, Comissão de Direitos Humanos, Brasília, 2019. Que a gente tem o mesmo entendimento de território como o seu, que é de exploração, destruição, pensando em lucro, pensando em dinheiro. Não é esse o entendimento nosso. Para nós o território é sagrado, nós precisamos dele para nós existir. E vocês olham para a terra indígena e chamam de terra improdutiva. Nós chamamos isso de vida. Em memória de Chicão Chucuru, Vitor Pinto Caingangue e Josefa Pereira. Agradecimentos ao divino que existe em toda parte e toda criatura, aos ancestrais, minha família, minha companheira, meus amigos, amigas e amigues, minha orientadora, meus colegas de trabalho, todos, todas e todes que colaboraram com a campanha de arrecadação. Créditos. Caboclo de pena, ele não bambeia. Caboclo de pena, ele não bambeia. Estava na praia pisando na areia, segura este ponto, senão ele arreia. Estava